Do meu lado, eu tenho o prazer de receber nosso doutor Regis Rocha. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. E mais uma vez agradeço a oportunidade de participar do seu programa. Aliás, no final do programa, vou ver se o pessoal da nossa produção coloca um pedacinho de um programa que nós estamos colocando aqui sobre política, e nós trouxemos dois debatedores incríveis, um de extrema direita, outro de extrema esquerda. Ficou muito interessante porque houve um certo respeito ali entre os dois. Toda sexta-feira nós temos também eleições 2022 e está muito bacana, e nós vamos conversar justamente com o doutor Regis um pouquinho sobre um pouquinho da história, o histórico das eleições aqui no Brasil, doutor. Eleição modificou muito nos últimos anos, não? Era uma coisa lá, agora evoluiu, só era dita para os homens de bem, né? E que tinham posses. Depois foi um pouquinho evoluindo, né, doutor? Então, Roberto, antes de mais nada, todo mundo imagina que as eleições acontecem né, o processo eleitoral acontece naquele período das eleições, né? Uhum. E nós aqui, como operadores do direito, a eleição termina, né? Existem candidatos eleitos, não eleitos, etc., tomam posse, mas o processo continua, né? Então, por exemplo, só a título de um exemplo, sim, claro, aqui para você entender melhor, no dia 21 de março passado, eu recebi uma publicação de uma procedência, de uma prestação de contas da eleição de 2020. Então, assim, só para você entender, na verdade, a eleição termina, mas o processo eleitoral ele continua. Então, hoje nós temos inúmeros processos, por exemplo, ainda em fase de julgamento, em fase de recurso no TRE, né? E alguns até no TSE, mas assim, isso é importante. Mas voltando um pouco à questão nesse ponto aí, por favor, doutor, porque na última eleição aqui em Guarulhos foi super complicado. Para vocês de casa terem uma ideia, a vereadora Márcia Tasquete, ela não está na foto oficial. Quem está na foto oficial é a Fernanda Curti. Uhum. Fernanda Curti. Então, para vocês terem uma ideia, somente muito depois é que se resolveu essa questão. Exatamente, foi através depois de uma ação judicial, né, que a Márcia impetrou, e acabou depois resolvendo a nível de grau de recurso. Então isso é muito comum de acontecer, né? Então muitos candidatos eles conseguem se eleger, né, na fase de recurso, na fase recursal. Então isso é muito comum de acontecer. Então essa situação é muito engraçada, porque às vezes a pessoa pensa que terminou a eleição, mas o processo continua, né? Então mas assim, voltando um pouquinho à história, uhum, do processo eleitoral, isso não é uma coisa nova, né? Em 1932, olha só para você ter uma ideia, em 1932 nós tivemos o primeiro instrumento normativo, né? Que foi, na verdade, um decreto, o 21076 de 32, que instituiu a Justiça Eleitoral, né? E também a criação do Código Eleitoral. Então, em 1932, nós já tínhamos essa condição do processo eleitoral. Como é que acontecia antes, então? Tudo meio bagunçado. Aí tinha uma outra sistemática, mas assim, oficialmente falando, a partir desse ano que começou realmente o processo, né, iniciou-se o processo eleitoral. E o interessante é que naquela época já havia uma previsão, né, uma previsão tecnológica do uso da máquina de votação. Então, olha só que interessante. Então, muita gente imagina que essa questão da urna eletrônica era uma coisa recente. Não é. Já se pensava nisso há muito tempo atrás. Exatamente. Em 1930, que aí criou-se justamente o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Também houve aquela condição das eleições em 2 turnos, primeiro e segundo turno. E a votação secreta, e também, esse ponto é muito interessante, que eu acho bastante interessante da história, foi o direito do voto à mulher, né? A mulher teve direito ao voto. E a primeira mulher que no caso, teve o direito de votar, vamos dizer assim, foi uma brasileira chamada Celina Guimarães Viana.
Então é interessante esse processo, porque você vê, a gente sempre está imaginando as coisas muito recentes. Na verdade, isso já tinha o processo eleitoral já se vinha sendo estudado há muito tempo atrás. Depois, lá em um bom tempo depois, houveram uma série de transformações, mas mesmo assim, em 1950, foi instituída a primeira cédula eleitoral. Essa cédula que a gente conhecia, né? Aquela cédula que você colocava o xizinho lá. E aí já mais para frente um pouquinho, veio a questão do cadastro, que seria um cadastro geral de todos os eleitores e a criação do título do eleitor. Tudo isso depois de 1985. E aí, com a vinda da Constituição em 88, que aí se formalizou realmente a estrutura do sistema eleitoral. Que aí tem lá um grau máximo, né, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, o TRE, os Tribunais Regionais Eleitorais e depois os juízes eleitorais em primeira instância. Então, lá na Constituição, no artigo se não me engano, 118 ao 121, está toda a estrutura do processo, sistemática do sistema eleitoral, da sistemática do processo eleitoral, entendeu? Então, isso é muito interessante da gente, às vezes, pensar um pouco nisso, né? Pensar na estrutura. Olha, mas eu quero lembrar você, viu, Matheus, que hoje nós temos prêmios aqui, viu? Nós temos aqui o sorteio de 2 rodízios da Lancheteria Guarulhos. Lancheteria, é maravilhoso. Os hambúrgueres dessa lancheteria que fica ali na Tapajós são todos artesanais. Desde o pão, a carne, são eles mesmos que moem lá. É maravilhoso. Rua Tapajós, aqui paralela com a Paulo Facini, Lancheteria Guarulhos. Como é que faz para você participar desse sorteio? É muito fácil. Escreva aqui nas redes sociais, eu quero ganhar. E marque 3 amigos aí. Marque 3 amigos e diga, eu quero ganhar. Olha, eu estava conversando com o pessoal lá do Ranchito. Vamos sortear na quinta-feira, com certeza, pelo menos um jantar. Um jantar ali naquele grande restaurante, quilômetro 214. Então tá maravilhoso. Pode compartilhar, marque 3 amigos e escreva, eu quero ganhar. Doutor, 88 foi realmente uma coisa importante aí, tivemos uma Constituição que até hoje não foi terminada direito, né? Mas está faltando regulamentar algumas coisas. Eu também percebi que só nos últimos anos é que nós tivemos cassação de deputados, até senadores, né? Isso mostra o quê? Uma evolução da justiça eleitoral? Olha, na prática, o que acontece? O processo, por exemplo, a lei de improbidade administrativa, por exemplo, né? É uma lei que já tem uma existência já há algum tempo. Mas nós começamos a perceber uma certa eficácia de alguns anos para cá, né? Então, talvez até pela cobrança da sociedade, uma visão diferenciada do processo, né, do processo eleitoral, etc., né, da questão do gestor público. Nós tivemos aqui, acho que não lembro quando que foi o programa, que nós falamos justamente sobre isso, né? Foi. Então, sobre a questão da improbidade administrativa, do mau gestor, né? Então, tudo isso foi uma conscientização geral, mas isso não significa que não existia um procedimento legal, né? Então, as pessoas às vezes não imaginavam. É que começou a reacender essa condição há pouco tempo atrás, né? Mas sempre existiu. Nós sempre debatemos, nós sempre defendemos, falo do lado jurídico da coisa, questões judiciais, né? Sempre tentando reverter uma situação de eventual improbidade administrativa, enfim, né? Mas isso sempre existiu. Mas o que se aconteceu há pouco tempo atrás é que começou a se ter uma consciência maior, né? Então a sociedade começou a cobrar. Eu acho que talvez tenha sido também por conta da própria origem das redes sociais, né? Da imprensa, que também começou a cobrar mais, as pessoas começaram a ter mais consciência, as pessoas começaram a se preocupar mais com isso, né? Então, às vezes isso... Nós tivemos, por exemplo, não vou citar nomes aqui por questão de ética, mas o prefeito, né, que não conseguiu cumprir, em Guarulhos, né, muitos anos atrás, que teve uma intervenção e não conseguiu. Neftales? Não, teve um anterior também, né, muitos anos atrás mesmo,
e... Teve nos anos 70, que foi uma intervenção, acho que até federal. Quem entrou foi o Jean-Pierre. Exatamente. Então, Jean-Pierre acabou tomando posse. A gente acabava não sabendo, não tendo essa informação, por conta, às vezes, até do próprio acesso, né? Às vezes a imprensa também, aí começou a se divulgar mais, mas nós tivemos em Guarulhos situações semelhantes, né? De intervenção, por exemplo. Eu queria falar um pouco sobre os partidos. Nós temos muitos partidos, doutor. São 32 a última vez que eu vi, e tinha mais 90 e tantos pedidos de formação de partido, pedidos formalizados. Então, nós temos mais de 30. E agora com essas federações, parece que de uma outra forma o pessoal tenta diminuir o número de partidos É um jeitinho brasileiro. Se nós formos pensar agora, o que nós temos de mais recente na legislação eleitoral, que é a lei da federação partidária, que é uma lei até de 2021. Nós tivemos até o colega, o doutor Leonardo, que veio falar justamente sobre isso. Eu acho o seguinte, eu acho que a questão da federação partidária é uma coisa muito recente, né? Eu particularmente, assim, eu acho que vai dar muito trabalho, né? As coisas vão ser definidas, como vão ser definidas a gente não sabe, mas a lei é muito recente e a gente não sabe o que vai acontecer, né? E nós, como operadores de direito, está ali sempre para poder orientar da melhor maneira possível. Mas, infelizmente, a gente não tem ainda nenhuma jurisprudência, não tem nenhuma formação jurídica que a gente possa, uma orientação jurídica que a gente possa ter, se firmar no sentido de uma certeza de alguma coisa, né? Então, realmente, essa lei veio, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acredito que muitas dúvidas ainda vão surgir ainda no decorrer do processo eleitoral desse ano. Bom, nós temos aqui uns pontos importantes para serem observados pelos partidos e candidatos. Domicílio eleitoral, uma coisa que eu acho estranha, doutor, e no Brasil sempre teve isso, é de uma pessoa ser do Rio Grande do Sul, por exemplo, como Brizola, acabou sendo governador do Rio de Janeiro. Ou então José Sarney, que era de um local e foi senador pelo Amapá. A lei ela é bem clara nesse ponto. Você tem que ter o domicílio eleitoral 6 meses antes, inclusive está com a filiação deferida pelo partido, né? 6 meses antes da eleição. Então, isso é um ponto pacífico. Então, esse período tem que ser respeitado. Passou esse período, não tem mais o que se fazer, né? Porque o que acontece? A lei eleitoral, ela é muito rígida nesses pontos, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, claro, existem partidos que os partidos eles têm essa noção, já estão acostumados, já sabem tudo isso, mas o prazo é fatal, né? Então, por exemplo, essa questão do domicílio, as convenções para a escolha dos candidatos, a legenda, né, a definição da legenda. Diminuiu o número de candidatos possíveis, né? Parece que é 100% mais um. Isso, exatamente. A questão também da legenda, que é importante, né? A questão da documentação obrigatória. Então, se você não tiver com a documentação, né, toda organizada, tudo certinho, vai ser indeferido, pode ser indeferido. A questão da propaganda eleitoral também, né? Então a gente percebeu na eleição passada que o que acontecia? O candidato ele colocava, ele deixava lá o perfil dele lá com a pessoa responsável e acabava a pessoa não tendo noção daquilo que poderia publicar ou deixar de publicar ou responder. Então nós tivemos várias representações, né? Por conta disso, mas por conta do próprio o candidato colocar em mãos de pessoas que não tinham habilidade para fazer isso, não tinham não foram treinadas para mexer com a partida, não tem experiência, né? Então isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, que a gente... Então, assim, um conselho que a gente pode dar agora nesse momento é que o candidato não deve deixar o seu perfil nas mãos de pessoas que não entendem, né? Que pelo menos não vão procurar se informar de como é que pode fazer uma postagem, etc., né? Proferir uma ofensa, etc. Então, isso tem que tomar muito cuidado, porque senão isso acaba desgastando o processo eleitoral do próprio candidato, né? Ele vai ficar brigando se defendendo de representação, passando um estresse danado, sendo que basicamente era só ele tomar uma atenção, um certo cuidado, né? Essa é a diferença. E a questão que é o mais importante de toda, acabei de falar no início aí, que nós tivemos agora recentemente, o partido que eu prestava assessoria, presto ainda,
teve a prestação de contas agora, né? Em 2022, a sentença... O que é importante. E isso é fundamental, né? Porque eu sei que uma vez um determinado... um candidato, não lembro... ele falou assim, hoje em dia... o indivíduo que está se pretenso a um cargo eleitoral, ele tem que ter um bom advogado e um bom contador, né? Porque a prestação de contas realmente é complicado, é muito trabalhosa, não é fácil de fazer, e isso, então, tudo envolve uma série de requisitos. Então, se ele não tiver um bom advogado e um bom contador, nessa fase, realmente ele pode ter problema. E o pior que é aquele negócio, né? E sai caro, ele pode, também tem esse detalhe, né? Porque realmente é um trabalho complicado. Mas, de repente, ele consegue se eleger, aliás, consegue, né, se eleger não, ele consegue votos para se eleger, mas não consegue tomar posse, ou tem a sua candidatura impugnada, né? Então, quer dizer, às vezes por uma questão tão... eu tive casos, situações de partidos aí, que praticamente todos os candidatos tiveram as suas candidaturas impugnadas. Então, se tivesse sido eleito, como é que ia fazer? Não teria condições de tomar posse. O que o doutor falou é extremamente sério. Na última eleição foi uma confusão danada. E aí vários partidos tiveram 10, 20 candidaturas impugnadas, o que acabou modificando tudo. Doutor, estamos quase terminando. Aí temos 4 minutos. Vamos ver aí o que... Olha, eu acho que os pontos principais que a gente tem que colocar, basicamente a fundamentação é na Lei 9.504 de 97, que é a lei que regula toda a parte eleitoral, que é a questão do domicílio, que isso é muito importante, não tem como você escapar, a escolha dos candidatos pelo partido antes do prazo, né, que antecede que é de 20 de julho a 5 de agosto, mais ou menos, o registro dos candidatos, né? E tomar muito cuidado com a questão da propaganda eleitoral, né? Isso é interessantíssimo, porque... Aquela coisa da Lula-Palusa do cantor falando, não configura, né? Então, na verdade, isso aí eu acompanhei pela mídia mesmo, né? Assim, então eu vejo o seguinte, o que ocorreu ali... pelo que eu entendi, foi a fala do artista. Então, a fala do artista, a manifestação do artista. Então, com a manifestação do artista, isso não significa propaganda eleitoral. Porque, por exemplo... Agora, se fosse o próprio Lula exatamente. O próprio Bolsonaro a Lei 9.504 de 97, se não me engano, no artigo 36A, 38A, ele fala justamente o seguinte... Você pode fazer alusão à sua condição pessoal, você não pode pedir voto. Isso é ponto pacífico. Você pode falar de você, que você é uma pessoa que fez isso, fez aquilo, mas você não pode pedir voto. Isso que não pode. A lei é bem clara nesse ponto. Não pode pedir voto. Agora, você está no processo eleitoral, em plena vigência da lei que proíbe essa questão ou mesmo que não possa expor nenhuma situação antes do período da propaganda eleitoral. Se uma pessoa chegar e falar que você é candidato, que o eleitor, não digo nem eleitor, qualquer pessoa, isso não caracteriza, né, a propaganda antecipada. O fato de... Então, por exemplo, o cara é candidato a vereador. Ô, vereador, esse aqui é candidato a vereador. O fato da pessoa, a terceira pessoa falar, não implica na propaganda antecipada. Agora, o que não pode é o candidato falar. Né? Ele falar, olha, eu pode até falar pré-candidato, mas eu não pode pedir voto. Não tem que dar essa conotação de como se ele estiver... É difícil, é muito complicado você analisar esse ponto da propaganda, né? Porque é uma coisa muito subjetiva, né? Mas a regra é uma só. Não pode caracterizar o pedido de voto. Agora, uma terceira pessoa falar que é pretenso aquele candidato ou aquele pré-candidato, isso eu não vejo nenhum tipo de problema. Tanto é verdade que o ministro acabou até, inclusive, revogando a própria liminar que ele havia concedido, né? Então, o processo praticamente encerrou por ali. Pessoal, vamos marcar 3 amigos e dizer: eu quero ganhar o rodízio. Faça igual a Alice Gama, que está aqui.
Está dizendo que está querendo ganhar. O Douglas Irai, opa, eu quero ganhar o prêmio também. Muito bem. O Washington da Guarda está dando boa noite, aí está gostando da entrevista, dando parabéns para o doutor. Rafael Pinter, boa noite, doutor Regis. Boa noite, Rafael. Rafael Zuco nos acompanhando, 2 Rafaéis aqui, ó, muito bem. Evanildo Jabá falou, uma ótima aula, parabéns. Pinter, doutor Regis domina o assunto, muito bem. Eunice Rocha, parabéns pelo cunhada. Assunto. Rocha? Minha cunhada. Opa, muito bem. Eunice. Bruna Maria. Bruna Maria. Tá, eu quero ganhar o prêmio. Muito bem, Bruna. Eunice. Agradecer a todos e o pessoal que está no Instagram também nos acompanhando aqui. Agradecer a todos e agradecer ao doutor Regis Rocha. Obrigado, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Estou sempre à sua disposição para qualquer situação que a gente possa contribuir com a sua audiência aí.